Fala aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2022. Vocês estão acompanhando o canal aí, tenho feito as lives e também tenho trazido aí muito dos vídeos antigos. Então, se você ainda não viu, né, eu separei aqui uma playlist, ó, vocês estão vendo aí. São 15 vídeos até o momento, né? Então, toda vez que vocês verem aí, ó, deixo até entre aspas aqui. Deixa eu ver se o mouse tá aparecendo aqui, ó. Remasterizado, remasterizado. O que não é remasterizado, que nem no caso restaurado, é vídeo que eu tenho um arquivo bruto, né? Eu tenho um arquivo bruto e aí eu fui reeditado, né? Esses daqui não, esses aqui são vídeos que já estavam prontos. Então, se vocês ainda não assistiram, se vocês ainda não conhecem os meus vídeos antigos, tem uma playlist no canal que eu já deixei separado. Então, ao longo desse mês aqui e toda vez que surgir um vídeo, né, que eu conseguir resgatar, vai estar com essa. Pode ver que todas as miniaturas tem uma. Se vocês repararem, tem escrito remaster, né? Tem escrito lá remasterizado. Ou eu deixo aqui, como eu disse, na descrição. Então, eu criei a playlist para facilitar. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar a câmera aqui no full screen. Eu quero agradecer aí você que tem acompanhado o canal, você que tem participado das lives. O canal já bateu aí 4 mil inscritos. Eu tô muito feliz aí com a recepção da galera. E, enfim, né, por falar... Hoje eu vou falar, né? Hoje eu vou falar de um tema aí que eu sei que é polêmico, né? Eu sei que é polêmico, mas eu acho que é muito interessante. Essa questão, nem falei, né? Tô quase 2 minutos e nem falei nada da temática do vídeo. Mas eu acho importante a gente falar sobre Deus, né? O Deus que eu vou falar hoje aqui é essa visão pessoal, né? O Deus pessoal. O Deus judaico-cristão, pode ser? Enfim, qualquer Deus que tem alguma suposta intervenção, né? Um Deus que... Não é esse Deus que a natureza, a energia, o cosmos, não. O Deus que eu vou abordar aqui, a gente tem que deixar bem definido para a galera não subentender coisas erradas. O Deus que eu vou estar abordando aqui é o Deus pessoal. Esse Deus que tem consciência, esse Deus aí que é um ser, né, onisciente, onipotente, enfim. Vocês entenderam, né? Um Deus pessoal, um Deus que tem sentimentos, não digo, né? Mas que é um ser, né? Um indivíduo ali, né? Pode ser de forma pejorativa o velho barbudo, né? Então, para deixar bem claro, é esse Deus que é promulgado nas principais religiões, né? Um Deus que ouve orações, um Deus que intervém nesse mundo, supostamente. Um Deus que cuida do homem, um Deus pessoal, que tem consciência, que tá ali olhando a humanidade. E, enfim, né? E não tá fazendo porcaria nenhuma, eu vou mostrar isso por quê. Bom, antes disso, eu quero agradecer também aos membros. Quero agradecer aí ao Ivan Hashimoto, ao Suede Med, João Oliveira, PT, Matos, Espiando, Maurício LP, Cláudio Loyola, Gustavo Pimentel, Edson Cardoso, Sara Pitbull, a Edmeia Pergentino, Rodrigo Albuquerque, Marcelo Lino, Roberto Souza e André Ponce. Galera, muito obrigado mesmo. Muito obrigado aí por apoiar o meu canal. Muito obrigado aí por se tornarem membros. Eu agradeço demais aí o apoio que vocês têm dado ao meu trabalho. Bom, por que eu coloquei a realidade massacra, né? Por que eu coloquei o primeiro vídeo de 2022 vai ser a realidade massacra Deus, né? Então, hoje eu quero trazer aí uma abordagem bem simples, né? Eu não vou complicar, né? Uma das características dos meus vídeos eu tento ser o mais lúcido e transparente possível, né? Qual que é o meu problema com a questão de Deus, né? Esse Deus pessoal, esse Deus aí que é promulgado principalmente pelo islamismo, pelo cristianismo, enfim, as principais religiões. O budismo não, que o budismo não tem um Deus, né? Mas mais aqui propriamente dito pelo cristianismo, né? Qual que é o meu problema com esse Deus? E eu vou deixar bem claro aqui, o fato de ele existir ou não, vocês vão ver que é indiferente. Se ele existir, pouco importa. Mas calma lá. Esse vídeo é focado na realidade. É como que a realidade massacra esse Deus. Mas Sala, o que você tá falando? Eu quero deixar algumas... Vamos lá. Vou deixar algumas coisas bem claras. Assista até o final, viu, galera? Por favor. Antes de vir aqui me xingar, antes de vir aqui me ofender, porque infelizmente tá cheio de gente assim, né? Se bem que esse tipo de comentário eu nem respondo.
Mas eu recomendo, assista o vídeo até o final. Eu não sei a duração desse vídeo, provavelmente vai ficar longa. Mas tente entender a minha ótica, uma ótica de uma pessoa que olha para a realidade e ao invés de fugir da realidade, ao invés de ficar criando um monte de besteira na cabeça, eu simplesmente aceito a realidade do jeito que ela é. Simples assim, cara. Aceitar. A melhor coisa que você pode fazer na vida é aceitar a realidade, cara. Não adianta lutar contra, cara. Não adianta, cara. Se você não olhar os dois lados da rua, se você atravessar, um carro te pegar, não adianta você ter fé, o carro vai te machucar, cara. A realidade tá aí, as leis da física tá aí, as leis da natureza estão aí. Se você não tomar cuidado, você vai se lascar, cara. Eu citei o exemplo aí de você atravessar a rua e ser atropelado, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, cara. Qualquer outra coisa. Enfim, vamos lá. Vamos elucidar aí o que eu quero dizer, ó. Aspectos básicos da sobrevivência humana moderna. Então, esses elementos que eu estou falando aqui não é novidade pra ninguém. Só assim, nossa, Sara, você tá falando o óbvio. Infelizmente eu tenho que falar o óbvio porque as pessoas vivem fugindo da realidade. Então, hoje, né, a vida moderna, o que você precisa para sobreviver nesse mundo? É o mínimo ali, o básico, né? Comer e beber, né? Você precisa comer e beber, isso faz parte da sobrevivência humana. Se vestir, né? Principalmente. Ah, você precisa tá vestido? Não necessariamente, mas tem regiões se você não tiver vestido, você morre de frio. Mas enfim, de forma, né, básica, todo ser humano precisa de uma roupa, né? Ter um lar onde morar, água, luz, internet. Eu coloquei internet, que internet hoje em dia, né? Hoje em dia já não é nem questão de luxo. Internet hoje em dia faz parte aí dos aspectos básicos, né? Não é mais luxo. Hoje em dia a internet é algo realmente necessário. Você consegue viver sem? Consegue, mas, né, eu coloquei o mínimo ali, que é o básico, né, de uma vida. O que eu estou abordando aqui é uma vida digna, né? Pelo menos o mínimo para um ser humano ter o básico, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não tem nem isso. Aí já nós vamos entrar numa outra problemática, né? Bom, você precisa ganhar dinheiro. Sem dinheiro você não faz porcaria nenhuma. Você precisa ter um trabalho. E uma coisa está atrelada à outra, né? Ter trabalho para ganhar dinheiro, então, enfim. E também tem a questão aí, um acesso a qualquer espécie de lazer, né? Eu coloquei entre aspas aqui porque lazer ele é bem relativo, né? Cada pessoa... Isso para você ter uma vida, eu diria, saudável, né? Pra você ter uma vida razoável, acho que pra mim é o mínimo. Eu sei que tem pessoas que vivem com menos que isso, mas pelo menos isso aqui é o básico, né? Você ter o que comer e beber, né? Você ter um lar onde morar, você tem que trabalhar. Então isso são aspectos básicos. Talvez alguém divirja de uma coisa ou outra, mas eu tentei sintetizar aí de uma forma bem simples para vocês pararem para pensar, mas do que você está falando, Sam? Por que você está falando dos aspectos básicos? Porque é o seguinte, gente. Vamos lá. Nenhum desses aspectos, vou voltar a mostrar de novo aqui. Nenhum desses aspectos você consegue sem o seu esforço, sem uma ação humana. Se você não se mover, se alguém, você ou alguém próximo de você, né, ou algum humano tem que fazer. Para você comer e beber, nenhuma divindade vai trazer comida do céu e nem bebida, cara. Nem isso. Entendeu? Até a água do rio, se você não tomar cuidado, se não tiver filtrada, você morre, pode dar desinteria, a água estiver contaminada, você tá lascado. Então até a água do rio, você precisa de um tratamento que depende de um ser humano para poder consumir. E o resto é a mesma coisa, se vestir, ter um lugar onde morar, ganhar dinheiro. Então tudo isso aqui, tudo isso que vocês viram depende do ser humano, depende de uma ação humana. Não existe Deus nenhum Deus interfere nisso. Não tem nenhum Deus que fala assim, eu tô aqui, a comida vai vir do céu. Não. Pode ter certeza que nesses aspectos básicos tem sempre uma ação humana. Não existe de nada que eu mostrei aqui, você tem uma intervenção sobrenatural. Se tiver, por favor, me prove que existe uma intervenção, porque se não tiver um humano, se não tiver nenhum humano intervindo nisso, você provavelmente vai sofrer, né? Aí, dependendo do caso, você pode chegar até morrer, né? Dependendo do caso, né? Se você não comer, se você não vestir, dependendo da situação, você acaba entrando aí numa questão de risco. Então, já começa aí, né? Um Deus pessoal, né, que está olhando ali a humanidade, com relação ao básico da sobrevivência, ele não influencia em nada. Ele não faz absolutamente nada.
Se você quer sobreviver, você tem que se virar. Depende das suas ações. Depende do seu mover. Ah, mas tem pessoa que não faz nada, mas pode ter certeza que tem uma outra pessoa que faz por ela. Ah, eu não tenho caso, mas a outra pessoa tem. Então, tudo isso que eu mostrei, né? Como eu falei... Deixa eu voltar aqui. Opa. Tudo isso que eu mostrei, se a pessoa não fizer, alguém tem que fazer. Alguém humano. Um ser humano tem que ir lá e fazer. Nenhuma divindade vai fazer nada disso. Não existe nenhuma intervenção espiritual, não existe nenhum deus que interfere para fazer isso. Nada. Então, se você quer sobreviver, a sobrevivência, a sua sobrevivência, a minha sobrevivência, a sobrevivência de qualquer ser humano do planeta Terra depende de suas ações, depende do seu mover. Se ele não fizer nada, nenhuma divindade vai fazer e ele provavelmente vai caminhar ali pro óbito. Bom, além, né, isso que eu falei são as questões básicas para o ser humano sobreviver. Aí nós temos um outro problema, né? Se no básico não há nenhuma intervenção divina, não há nenhuma evidência, não há nada que comprove que Deus está fazendo alguma coisa pelos seres humanos, nós temos o agravante, que é, para mim, algo que você tem que ter em mente. Se você não tiver isso em mente, vai ficar complicado acompanhar o meu raciocínio. Bom, vamos lá. Vamos direto ao assunto. Eu tô falando do sofrimento. Primeira coisa, né? Se você tá assistindo o vídeo até agora, nesse exato momento, parta da premissa... Não é nem partir da premissa, né? Nós vamos partir aqui... partir da premissa de que o sofrimento existe. Se você estiver no estado que você não aceita o sofrimento, que você tá em negação, como já aconteceu em umas lives, então pode fechar o vídeo e vai se tratar, cara. Porque o que eu tô falando aqui se você tem um problema sério, se você não consegue olhar para o mundo e identificar que sim, existe o sofrimento, se você não consegue olhar, cara, você tem sérios problemas mentais. Mas, Sala, do que você tá falando? Cara, doenças. Isso é fato. As pessoas ficam doentes. Existe, a doença tá aí. É só você digitar no Google quantas e quantas pessoas morrem de doenças. Isso é fato, não é achismo, não é coisa da minha cabeça. O sofrimento existe. Não que eu goste, não que isso seja agradável, mas é a realidade. Essa é a realidade. Velhice, as pessoas envelhecem e a velhice é sim um sofrimento. É sim. Quantas pessoas não estão ali passando por diversos problemas quando vão ficando mais velhas? Vários problemas vão surgindo. Problemas de visão, problemas de locomoção, físicos, enfim, Alzheimer. Cara, eu não manjo de medicina, mas não precisa manjar de medicina para ver que envelhecer é sofrer, sim. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo por causa da velhice? A partir do momento que você vai ficando mais velho, vão surgindo problemas que você nem imaginou. Aí nós temos o problema da morte, que também... A morte também é um sofrimento, né? Principalmente para os entes queridos, para quem fica perto, né? Quem nunca passou por isso, um dia vai passar, pode ficar tranquilo. Você vai passar por isso, você vai sentir isso. Quando um ente seu querido morrer, quando um animal querido seu morrer, você vai sentir na pele, você vai sentir no seu corpo. Eu falo porque eu passei por isso. Você vai sentir o amargo gosto, né? O gosto amargo cara, é uma sensação horrorosa, mas infelizmente todo ser humano vai passar pelo sabor, né, da morte. Não, assim, tem a questão da morte, eu não tô falando diretamente da pessoa, mas em volta, né? Quem já perdeu um ente querido sabe do que eu tô falando, quem já perdeu um animal, quem já perdeu qualquer coisa por perto sabe que a morte sim é um sofrimento. Aí nós temos também a questão da insatisfação. Tudo aquilo que nos deixa insatisfeito também gera sofrimento. Você está insatisfeito com algo, essa insatisfação, esse estado de insatisfação gera sofrimento. Afinal de contas, todo mundo queria estar feliz, queria estar bem. E na maioria dos casos isso não acontece. Então, aí nós temos, além da insatisfação, nós temos também os desejos não realizados. Por que eu coloquei não realizados? Porque o desejo... eu não queria entrar muito na questão do desejo, porque o desejo tem aquela coisa, enquanto você
Enquanto você tem um desejo e aquele desejo não é realizado, o processo de desejar também é sofrimento. Mas eu não quis entrar nessa... Eu não vou querer me aprofundar na questão do desejo, isso aí vai ficar para um outro vídeo. Eu vou deixar de uma forma mais simplificada que todo desejo não realizado também é uma forma de sofrimento. Por mais que depois, lá na frente, ai, nossa, eu queria tanto aquele emprego, no fim consegui um outro melhor, mas independente daquele desejo não realizado, no futuro se mostrar bom, né, se mostrar benéfico, o fato de você estar vivenciando, experimentando, vivendo e sentindo esse desejo não realizado também é uma forma de sofrimento. Também é, sim, sofrimento. Então você deseja lá um trabalho, você fica naquela luta e não consegue, aquilo é sofrimento. Você deseja, sei lá, uma vida melhor, você deseja uma casa melhor, você deseja adquirir qualquer coisa, você tem esperanças lá, você deseja casar com tal pessoa e não consegue, enfim. N desejos que não são realizados, que não são satisfeitos, também são uma forma de sofrimento. Bom, por que eu levantei essas questões sobre o sofrimento? E por que eu levantei a questão dos aspectos básicos, né, da sobrevivência humana? Enfim, nós temos todo esse quadro, nós temos todo esse quadro que eu apresentei para vocês, um quadro de sofrimento, um quadro de lutas, né? Você vê as pessoas lutando para sobreviver, todo mundo buscando uma vida melhor, todo mundo buscando dias melhores, né? Pessoas lutando contra as doenças, pessoas trabalhando para ter uma condição de vida melhor, as pessoas buscando ter a sua casa, ter a sua moradia, pessoas lutando contra as doenças. E aí eu pergunto, tudo isso, né? Tudo isso que nós estamos vendo, partindo da premissa daquele Deus que eu falei, Deus, esse Deus pessoal, né? Eu vou direcionar mais ao Deus popular aqui, o Deus judaico-cristão, né? Deus está lá olhando tudo isso, né? Tudo isso que eu mostrei para vocês, e simplesmente ele não se importa, né? Não se importa. Quantas e quantas pessoas não morrem? Quantas e quantas pessoas não morrem de doenças? Quantas e quantas pessoas estão sofrendo com a velhice, com a morte? Quantas e quantas pessoas estão ali, né, tendo seus desejos frustrados, vivendo em um estado de insatisfação perante a realidade? A pessoa não está satisfeita, a pessoa não se sente bem, não se sente feliz. E aí eu pergunto, Deus está olhando tudo isso, está lá quieto, ele não interfere em absolutamente nada, não interfere, porque as pessoas estão sofrendo, isso aqui são fatos. Aí eu pergunto, por que raios d'água eu tenho que me preocupar com Deus se ele não tá nem aí com isso, cara? Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí com nada disso que eu mostrei. Qual que é a cartada que os religiosos vão levantar agora? Qual que é a cartada? Qual que é a fuga? Qual que é o mecanismo que eles vão usar? A cartada mas na vida posterior, no mundo espiritual, no lugar onde ninguém viu, ninguém sabe, lá sim vai ser bom. Mas eu não tô vivendo lá, amigão. Eu não tô no mundo espiritual. Eu tô aqui, vivo agora. E o agora? E a realidade agora? A realidade é isso aqui, amigão. É isso aqui. Por isso que eu falei. Se esse Deus existir, vamos supor que exista. Ele não tá nem aí. Se ele não tá nem aí pro sofrimento humano, se ele não tá nem aí com o sofrimento humano, por que raios d'água eu tenho que me preocupar com ele? Por que eu tenho que me preocupar com esse Deus? Por quê? Ele não tá nem aí. Ele tá vendo essa realidade. Supostamente, né? Ele tá vendo tudo isso e não tá fazendo absolutamente nada. Nada. Não tá fazendo nada. No que ele interfere? No que ele interfere nos aspectos básicos da sobrevivência humana moderna? No que ele interfere? Onde? Onde ele interfere? Tantas pessoas morrendo de fome, tantas pessoas passando necessidade. E aí, o que ele tá fazendo? Ah, mas isso aí deixou pro homem. Mas peraí, se tudo é o homem, se tudo é o homem, ele não tá fazendo nada. Qual que é o serventia desse Deus? Pra que ele serve? É tudo o homem que tem que fazer? Pra que eu preciso de Deus? Pra quê? Pra quê? Só pra suprir o meu medo da morte? É isso? Esse Deus é pra isso? Só pra suprir o meu medo da morte? Então, por isso que pra mim, eu deixo bem claro. Se esse Deus existiu ou não, pouco importa. Ele não tá nem aí pra nossa vida aqui, gente.
Ele não está nem aí. Eu não vou usar palavrão nesse vídeo aqui, que a minha vontade é... Mas eu não vou. Pode ficar tranquilo que não vai ter palavrão nesse vídeo. Eu vou procurar ser mais sucinto e sem ter que... A minha vontade é falar palavrão. E aí? Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem um pouco preocupado com isso, cara. Ele não tá preocupado com o sofrimento. Ele não tá preocupado com os aspectos básicos. E toda vez que você coloca um religioso, toda vez que você coloca alguém na berlinda pra questionar isso, o que ele vai falar? Ah, mas o sofrimento aqui... Não, mas você tem que ver que tudo isso aqui tem um propósito depois que morrer. Não, depois que você morrer, aí você vai pro céu, pro paraíso. Meu amigo, ó, eu não quero saber de paraíso, eu tô vivendo aqui agora. A minha vida é aqui agora, eu não tô vivendo lá depois da morte, meu chapa. Eu tô vivendo aqui o agora. Eu levanto cedo, vou trabalhar, minha vida é agora. Eu não posso ficar projetando algo para daqui no futuro. E nesse processo, por mais que depois tenha lá paraíso e tal, e Deus tá olhando isso aqui e não tá fazendo nada. E ele pode, supostamente, né? Olha só que bizarro. Deus, ele pode fazer, ele tem poder para fazer, ele é todo poderoso, né? E não faz nada, ele só assiste de camarote. Eu sei que é difícil, cara, eu sei que é difícil, mas tente se colocar no lugar. Eu sei que vai falar que é blasfêmia. Ah, nossa. Cara, se coloque no lugar. Não vamos colocar Deus, porque eu sei que vai ter gente que vai achar absurdo se colocar no lugar de Deus. Não, já se viu, o Sala pediu para lugar de Deus. Mas se coloque no lugar de um anjo, vai. Se coloque no lugar de um anjo ali, ou de um Deus um pouquinho menorzinho, mas que tem um pouquinho de poder para aliviar o sofrimento humano. Se você tivesse um poder aí para dar uma aliviada, você não faria isso. Se você tivesse um poder ali para aliviar as doenças, né? Para dar uma vida melhor para as pessoas, se tivesse algum poder, alguma coisa sobrenatural, você não faria, você ia ficar quieto. Se você tivesse como... Vou voltar aqui. Se você tivesse como, de alguma forma, alimentar pessoas que estão com... Você vê as pessoas com fome, se você consegue ali, de forma... Vamos pensar sobrenatural. Você não é Deus, é abaixo lá, você não é o Todo-Poderoso. Você é um nível mais baixinho, mas suponhando que você tivesse poder para fazer isso. Para alimentar um monte de pessoas, pudesse dar roupa para essas pessoas, pudesse, vamos supor, uma coisa básica, se você tivesse algum poder para purificar a água dos rios lá. Ah, mas foi o homem que poluiu. Eu entendo que o homem fez besteira, mas vamos supor que você tivesse esse poder para, sei lá, um Hadouken lá, Hadouken, pronto, purificar a água. Você não faria? Você ia ficar lá de camarote assistindo? Sério? É isso que vocês estão querendo defender? Um Deus que está vendo tudo isso e é indiferente? E depois você quer que nós ainda se preocupamos com esse Deus? Não tá nem aí comigo, cara. Se ele não tá nem aí comigo, por que eu tenho que estar aí com ele, cara? Se isso partindo da premissa que ele existe, né, gente? Vamos partir da premissa que ele existe. Aí você coloca na balança um Deus que é indiferente, que não faz porcaria nenhuma e Deus não existe. É a mesma coisa, a balança é igual. Qual a diferença dele não existir e ele existir e não fazer nada? O que muda? Não muda nada. O que muda é o seguinte, se você quer algo na sua vida, se você quer melhoria na sua vida, se nós como humanidade quisermos melhorar isso, a gente tem que correr atrás. Se hoje tem solução para muitas doenças, é porque o homem foi atrás, o homem pesquisou, graças à ciência, foi lá, correu atrás, muitos tiveram que morrer, tiveram que acontecer várias atrocidades para chegar nas vacinas, para chegar nos remédios, para chegar nos tratamentos médicos, mas isso foi porque o homem correu atrás, porque divindade nenhuma fez porcaria nenhuma. Não teve nenhuma divindade que chegou lá e deu prontinho, ó, tá aqui, ó, vou aliviar o sofrimento. A questão, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a questão do sofrimento. As doenças, quem que trouxe um alívio para esse sofrimento? Foram os próprios humanos. Claro que ainda tem doença que ainda não tem cura, não tem cura. Mas quantas doenças os seres humanos, através do seu próprio esforço, não trouxeram alívio, né? A velhice, mesma coisa. Quantos e quantos tratamentos, né? Para quem vai ficando velho, com os problemas que vão acontecendo, né? A questão da morte, infelizmente, não tem o que fazer, né? A morte já é um problema sério. Insatisfação e desejo não realizado é a nossa busca por dias melhores. Aí entra um monte de... Tem vários segmentos aí que os seres humanos, cada um tá tentando buscar ali uma forma. Tem tratamento psicológico, tem terapia, tem um monte de coisa que existe aí para tentar buscar aí uma vida melhor, né? Enfim, tem várias formas. Mas as buscas são nossas. Deus nenhum intervém.
Você não vê nenhuma divindade, nenhum anjo, nada fazendo nada, cara. E aí nós entramos numa questão. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou pegar aqui, peraí. Eu dei uma pausa aqui para pegar a questão do paradoxo de Epicuro. E sintetiza um pouco do que eu tô querendo dizer sobre se esse Deus existe, por que ele não faz nada, ó. Epicuro diz o seguinte, ó. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Sim. Deus pode acabar com o mal? Sim. Aqui também, Deus quer acabar com o mal? Sim. Então por que o mal existe? Aí, as desculpas que tem aqui, ó. Livre-arbítrio. Deus poderia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Sim. Então ele não é bom. Não. Então ele não é onipotente. Deus sabe que o mal existe? Não. Então ele não é onisciente. Então o paradoxo de Epicuro deixa bem claro essa questão de Deus tem o poder, né? Deus tem ali a capacidade de trazer um mundo melhor e não o faz. Aí entra aquela questão, se esse Deus existe, por que a gente chama ele de bom? Eu separei outra imagem que está mais interessante, ó. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz. Você pode trocar o mal aqui, gente? Vamos trocar o mal por sofrimento. Eu vou trocar o mal por sofrimento, que é isso aqui, ó. O que é sofrimento? Isso aqui. Tudo isso aqui. Deus deseja prevenir o sofrimento, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então ele é malevolente. Ué, ele é capaz de fazer e não faz? Ele pode aliviar o sofrimento, mas não faz? Então ele não é bom. É capaz e deseja? Então por que o sofrimento existe? Se ele pode resolver isso, por que o sofrimento existe? Não é capaz e nem deseja? Então por que ele chamamos de Deus? Exatamente. Então a grande questão, galera, grande questão aí que Epicuro falou e da proposta desse vídeo é bem simples. Nós temos a realidade, a realidade está aí esfregando, a realidade está aí massacrando todo santo dia nas nossas vidas. Todo mundo que se preze aí, todo mundo já passou, já viu tudo isso que eu mostrei aqui com relação ao sofrimento. Você negar isso é viver uma insanidade. A pessoa que nega o sofrimento realmente está vivendo num mundo paralelo, realmente tem problemas mentais, tem problema sério, porque é impossível um ser humano nesse planeta não ter o mínimo de noção do sofrimento, que são a doença, velhice, morte, insatisfação. Isso tange a todos os seres humanos. E aí você quer atribuir um Deus pessoal que está vendo tudo isso e não faz absolutamente nada. Ah, Sala, mas para Deus isso aí, a vida humana é um cisco, para ele é muito rápido, blá, 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 blá. Tá, para ele pode ser tudo, cara. Para ele é a melhor coisa do mundo, para ele é um segundo, para ele... Só que para nós, eu não tô olhando, eu não vejo o mundo pela ótica de um Deus, eu sou humano. Eu estou vivendo a realidade aqui, hoje. Será que é difícil de entender, cara? Será que é difícil de sair na rua e olhar assim e falar, eu sou humano? Essa é a minha realidade, é o que eu estou sentindo. Se para Deus o tempo passa, 1000 anos passa em 5 segundos, isso é problema dele. Não é problema meu. Para mim o dia tem 24 horas, meu querido. Para mim o dia tem 24 horas. Se eu não correr atrás, se eu não lutar, se eu não batalhar, a situação só fica pior. Será que é difícil de entender isso? Será que é tão difícil? Portanto, eu tô pouco me lixando. Sim, eu estou pouco me lixando se esse Deus existe ou não. Se amanhã depois provarem que existe, vamos supor que prove que ele existe. Eu pergunto, e daí? O que ele está fazendo em prol da humanidade? O que ele está fazendo para aliviar o sofrimento humano? O que ele está fazendo? Está esperando todo mundo morrer? É isso? Ele está lá sentado, esperando todo mundo morrer, porque daí, depois da morte, aí... Mas peraí, meu querido. Depois da morte eu consigo inventar um monte de asneira, cara. Olha aí o Senhor dos Anéis. Quantas coisas os seres humanos podem? Posso criar um monte de coisa. Depois da morte é fácil, né, cara? Eu quero saber do agora. O que importa é o agora. É agora que eu estou sofrendo. É agora que eu estou em luta pra sobreviver. É agora. Isso aqui, gente, isso aqui é o agora. Isso aqui é o agora. É o que a gente está vivenciando. Negar isso, negar esses aspectos que eu abordei aqui, é viver no mundo da fantasia. A realidade cedo ou tarde vai te esfregar na cara. Cedo ou tarde, você vai se deparar com as doenças.
cedo ou tarde, você vai se deparar com os problemas que a velhice traz. Não é uma questão de acreditar. Ai, Sala, eu não acredito sobre... Não precisa acreditar, meu amigão. Pode ficar tranquilo. Cedo ou tarde, a realidade vai vir na sua cara, vai te esfregar, vai te massacrar, cara. A realidade é assim. Pouco importa se você acredita ou não. E aí fica aquela questão, né? Deus tá vendo tudo isso e não tá nem aí. Ele é indiferente. Indiferente. Então, esse Deus pessoal pra mim, pouco importa se ele existe ou não, né? Pouco importa, isso é indiferente. Se ele não tem influência nenhuma nesse mundo, se ele não faz nada, qual a importância disso? Nenhuma. Se ele não faz nada, se ele deixou tudo aqui pra ter que nós temos que se virar, se ele não está preocupado, olha só, se ele não está preocupado com essa vida que nós temos aqui de 70, 100 anos, se ele não está preocupado com isso, eu também não tô preocupado com ele, cara. Eu também não. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou gastar meu tempo e energia com um ser que não quer nem saber, que não tá nem aí? Ou vocês acham... Aí isso aqui vai ser tema para outro vídeo, né? Ou vocês acham que existe alguma fórmula mágica, seja ela no âmbito religioso ou não, para solução isso aqui. Para solução. E não vem com solução pós-morte não, amigão. Não vem com solução pós-morte não. Eu quero solução para agora, para a vida real. Tem solução? Pra doença, pra velhice, pra morte? Tem? Tem? E se seu Deus consegue fazer alguma coisa? Eu duvido. E duvido seriamente. Bom, galera, então esse é o vídeo. Já tô, nossa, meia hora de vídeo aqui. Enfim, esse é o primeiro vídeo de 2022. Fique à vontade aí pra comentar. Muito obrigado, viu, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. E um abraço. Fui.